Principalmente no ano passado, todo mundo, vou fazer um webinar, aí faz ao vivo, faz sem a estrutura certa, tem uma conversão aí de 2% e acha que, pô, tá muito bom, mas não sei se foi o ticket, não sei se eu comecei a rodar. E uma taxa de retenção de quem fica de menos de 12%. E público frio é difícil pra caramba. Mas é o que a gente precisa pra gente escalar. Galera, vamos começar. É muito legal isso de fazer evento no Rio. De fato, nas outras edições foram em São Paulo. Já fiz, esse é o meu segundo evento no Rio. O outro já foi, enfim, o terceiro evento no Rio, né? Você foi em 2. Você foi em 1. Né? Foi em 1, né? Então esse é o seu segundo. Show. E simbora, vamos começar. Essa parte aqui da parte inicial, vamos lá, sem spoiler, que eu sou ansioso. Bem-vindo ao Web na Escala Perpétua, tá? Um método que vai transformar, de fato, as instabilidades no mercado em algo previsível. E quando a gente fala de mercado digital, dificilmente vocês estão precisando de mais informação. Né, de como é copy, como faz anúncio. Vocês só precisam ver quais são os modelos certos para a estratégia certa. Então, de um modelo que funciona. Então, a gente não vou ensinar como fazer copy, sim quais são os modelos que eu uso e que dão certo. Tá? Então, vou ser bem mais prático. O que a gente vai ver aqui? Conteúdo técnico. Eu sou muito de bastidor, então hoje na mentoria, nos meus webinários, como eu estou o tempo inteiro analisando o webinar, eu não fico ali só na teoria. Então a gente vai falar quase única e exclusivamente do que está funcionando nos bastidores. E eu particularmente prefiro isso do que ficar gastando tempo com teoria que não sabe nem se funciona. Tá? Então todo o conteúdo que eu vou trazer aqui é de fato do que está rodando no campo de batalha. Então, conteúdo técnico, a gente vai ter algumas dinâmicas, a gente vai entregar alguns materiais para a gente já começar a escrever dentro do nosso formato de webinário que a gente precisa, cases reais de quem saiu da estagnação, então eu vou trazer página, anúncio, mensagens, tudo isso para a gente ver. E no final a gente vai receber aí uma oferta para quem estiver pronto para o próximo passo. Mas esse evento não é aquele evento de marketing digital. Você vai ganhar milhões sem esforço, trabalhando 1 hora por dia. Não é isso. Né? Eu já estou há quase 9 anos no marketing digital. Quando a gente entra no jogo de não aparecer e sumir, a gente entra no jogo de permanecer no digital, a gente vai se adaptando muito. E nesse se adaptando muito, a gente cai na real, que é essa promessa de ganhe 1 milhão nos próximos 15 dias. Isso é um pouco perigoso. A gente não usa fórmulas genéricas. Então, por exemplo, hoje todo mundo tem contato com o webinário através dos livros do Russell Brunson, de outras metodologias ali de ao vivo, né? Então, eu comecei com a estratégia do Russell, mas em 2015, 2016, quando o livro tinha acabado de ser lançado. Então, há de convir que 2016 para cá o mercado mudou muito. Então, o livro que foi escrito e publicado em 2016, provavelmente tem muita coisa que ele não englobou. Né? E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Não é sobre prometer liberdade com lançamentos eternos. Eu acho que quando a gente fala disso, começa a se coçar. Imagina a vida toda fazendo lançamento. E aqui, de fato, não vai ser um pitch disfarçado. A gente vai entregar o máximo de conteúdo possível. Quem estiver pronto depois do próximo passo, a gente vai falar disso. Seguinte, como estamos em um evento aqui, né, uma reunião mais próxima e tudo mais, pode levantar a mão, tira a dúvida. O ideal aqui é muita coisa nova, então fiquem à vontade para a gente participar. Participem das dinâmicas, a gente fez alguns materiais, algumas dinâmicas aqui para a gente colocar a mão na massa e compartilhar experiência com quem está do lado. Galera, quero um compromisso público aqui. Quero que todo mundo repita comigo, tá? Compromisso. Quem aqui está 100% comprometido a sair do que é diferente? Né? Eu decido sair daqui com um plano e não mais um caderno de anotações e para deixar parado. Beleza? Então, mentalize. Todo mundo vamos falar alto. Eu decido sair daqui com um plano e não mais... Não, vamos de novo, que eu errei aqui. E não com mais um caderno de anotações cheio de coisa que não vou usar nunca. Acho que eu não vou usar. Isso, muito bom, a memória está ótima. Galera, então é isso. Eu acho que
Não é para sair daqui com o caderno cheio, lotado de coisas que a gente não vai usar. Por isso a gente vai entregar os materiais do que vocês precisam anotar. Já vai sair daqui pronto, beleza? E no próximo bloco a gente vai entender esse modelo e como vocês implementam ainda esse mês. O nosso prazo de implementação, de fato, é de 30 dias, em 2, 3 semanas, então é rápido. Vamos lá. Como gerar vendas semanais com leads frios, sem depender de lançamento e uma estrutura de time gigante. Hoje, a gente... deixa eu ligar a TV aqui. Hoje, a gente trabalha 100% para público frio. A gente não posta... Minha mãe, hoje, ela tem 70 mil seguidores no Instagram, mas ela nunca fez uma live ao vivo no Instagram. Ela não publica caixinhas de pergunta, ela não faz reels. É só porque, de fato, a gente está falando aí de muitos anúncios rodando na conta e vai lá, aluno, vê a professora, todo mundo procura, né? Ela já passou mais de 5 mil alunos. Então, hoje, o Instagram dela é o que veio de orgânico ali. Curiosidade, beleza? Então, hoje a gente vai falar para público 100% frio, sem fazer lançamento e sem uma estrutura de time gigante. Aqui a gente tem, porque a gente já está no game aí um pouquinho maior. Vamos lá. Hoje, 99% dos webinários, eles não passam ali de 10 mil reais. Principalmente no ano passado, todo mundo, vou fazer um webinar, aí faz ao vivo, faz sem a estrutura certa, tem uma conversão aí de 2% e acha que, pô, tá muito bom, mas não sei se foi o ticket, não sei se eu não sei rodar. E uma taxa de retenção de quem fica de menos de 12%. E público frio é difícil pra caramba, mas é o que a gente precisa para a gente escalar. Então, quem aqui já gravou um webinar ou uma live achando que era um webinário? E teve um resultado mais ou menos? Já passou? Vou gravar um webinar, né? Gravou um webinar, não era um webinar, não teve resultado. Mais alguém? Ou já... Ninguém nunca gravou, falou que assim, é um webinar? Já gravou? Foi bom o resultado? Como é que foi? Foi bom, não? Quem que falou? Você que falou... Não, quem que estava aproveitando um webinar? Enfim, acontece muito, né? Todo mundo acha que... Porque eu escuto quase 100% do tempo isso. Brian, tem uma live que funcionou no lançamento? Posso botar para o gravado? Eu falo, não. Aí, ó, tem gente que ri, sempre tem alguém que ri dessa pergunta. Então, o mito do vídeo que vende, tá? É um vídeo genérico ali, vou fazer uma apresentação, vou fazer um pitch normal. É totalmente centrado no expert. E, por exemplo, se eu começo a falar da minha vida com você que não me conhece ainda, enfim, né? Hipóteses aqui. Cara, isso desconecta muito. Então, os nossos webinários, aqui a gente já vai aprender que é centrado na audiência, nas dores, nos sintomas, nas curiosidades. Toda a apresentação do webinar, quem vai entregar os dados, as dores, tudo é da audiência. Esse fica como o primeiro erro aí que você não pode cometer. E aí fica aquela coisa. Lançador tem aquela cabeça de eu preciso explicar tudo, eu preciso passar todo o meu conteúdo nessa live. No webinar é completamente diferente, a gente não fala de conteúdo. Pitch mal posicionado. Começa o pitch do nada, sim, enfim, o pitch longo, 3 horas de conteúdo e depois o pitch. E sem uma estrutura emocional para a gente converter. O que acontece muito em lançamento, o CPL 1, 2 e 3, ele é totalmente focado na razão ali, de vou entregar muito conteúdo, é muito técnico, a pessoa fica ali no racional o tempo inteiro. E só gerando dúvida se você não fecha o gancho. No webinar, não. No webinar, a gente vai ter uma pegada muito mais emocional. Tá? Seguindo, o webinar não é conteúdo. Tá? Você não vai ensinar. Ninguém vai sair de um webinar entendendo sobre o seu método, exatamente como aplicar no dia seguinte. Tá? Esse é um dos grandes erros. Se um webinar ele vai ter uma... A gente fala de engenharia porque é o timing perfeito para introdução, tempo de conteúdo, tempo do time comercial. Beleza? Ele não vai ser uma live de entrega de conteúdo eterno.
Então, a gente já vai vendendo, a gente vai fazendo um seed, a gente vai convencendo, e a pessoa acha que a gente está vendendo ela no final, mas ela já está tão convencida que aquilo é para ela, que dá certo, beleza? Então, primeira coisa que eu preciso falar com vocês, o webinar não é conteúdo. Vamos lá, o webinar comum, como que... Quero desenhar aqui para vocês. O que está aqui? Vamos lá. O webinar que a gente geralmente conhece... Deixa eu ver qual é a cor que está aqui. Vamos de pretinho. Bom, vamos lá. O webinar que a gente conhecia, ele geralmente... O webinar... Nossa, ficou ótima essa reta. Ele tinha 4 etapas, tá? O primeiro aqui é página... Deixa eu ver... Calma aí, gente. Isso aqui é muito moderno. Eu sou do webinar. Só se nem ao vivo eu faço. Dá um zoom aqui. Ah, tá. Isso aqui, ó. Foi. Bom, aqui é a página. Isso aqui tá tudo errado. Vamos lá. Página. Página. Aqui. Caramba. Deixa eu começar de novo. Vamos lá. Vou fingir que... Galera, então, o webinar, ele se divide aqui em 4 partes. Agora ficou muito fino. Vamos lá, vamos começar de novo. Galera, então, antigamente o webinar, ele era dividido em 4 etapas. Aqui a gente vai ter página. Da página, a gente levava para uma página de obrigado. Depois, já caía direto no webinário. Tá? Depois do webinário, página de venda. Esse daqui é um formato geralmente página de obrigado, aí tem o just in time. Esse é o modelo de webinar gravado de antigamente. Ou aqui você entrava, tinha dois dias, um dia, e caía num ao vivo, vamos dizer assim. E você fazia ao vivo a cada 2 dias, a cada 3 dias. Esse é um formato, por exemplo, do Hustle. Tá? Que você vai lá, vai fazer uma live ao vivo toda semana, então pode ser 7 dias. Mas é essa a estrutura. Página, uma página de obrigado, ao vivo e depois uma página de venda. É isso que você vai ver. Qual é a diferença, qual é a dificuldade desse método aqui? Tá? Aqui a gente não tem grupo de WhatsApp, como a gente tem. Não tenho 1-a-1 com o time comercial, não tenho ManyChat, como eu vou falar na próxima vez, não tem SMS. Então, aqui a gente começou a correr atrás da parada. Tá? Cara, esse formato aqui é legal, webinar comum, a gente começa a ter um resultado, todo mundo vai para a live, se cadastra, mas como a gente não tem todas essas etapas de aquecimento, a galera chega aqui fraca ainda, sem aquecimento. Tá? Vamos lá, agora eu vou detalhar bem o nosso webinar. Eu quero só que vocês já entendam quais são as etapas que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro, esquece, vamos começar com o nosso modelo agora. Deixa eu ver como é que tá a caneta. Vamos lá, verdinho. Toda hora um 7-1 disso aqui. Vamos lá. Bom, nosso modelo. Aqui vão ter várias outras etapas. Bom, aqui a gente já vai fazer uma captação. Anúncios. Vamos lá, anúncios. Anúncios. Dos anúncios, a gente vai fazer para público 100% frio. A gente vai passar por esses modelos de anúncio. Então, a captação aqui que a gente vai falar, página. A gente vai botar página. Calma aí, tá muito feio isso aqui. Tô aprendendo com esse negócio de tela aqui. Eu tô trazendo o Funelix, mas vamos lá.
página, tá? Vamos botar captação. Captação de 7 dias. O nosso webinar, ele sempre vai acontecer de 7 em 7 dias. E aí vocês podem me perguntar, já vou antecipando algumas dúvidas, porque eu já sei como é que é. Brian, tem aquele webinar que acontece toda hora, o Just in Time. Tem aquele webinar que acontece diário, que acontece uma vez ao dia. Eu vou falar do modelo mais validado que nós temos, depois a gente volta nesses modelos e por que não fazer, tá? Captação, então, 7 dias. Dentro da captação, aqui anúncio, né? Do anúncio, a gente vai jogar para uma página. Eu vou trazer os modelos. Página de captura. Essa página de captura, já podem anotar aí. Como que a gente faz essa página de captura? A gente sempre vai começar, um dos nossos melhores práticas do webinar, a gente sempre vai começar com um teste ABC. Porque, Brian, eu não quero fazer teste ABC. Quero saber qual é o melhor modelo. Galera, não existe. Eu já rodei em 40 nichos. Então, eu vou mostrar para vocês que página a gente sempre começa testando. Não necessariamente o que vai funcionar para um nicho vai funcionar para outro. Então, aqui a gente vai sempre se basear em métrica, o que a gente precisa testar para encontrar o melhor webinar para o seu produto. Beleza? Página de captura. Aqui já começa a dar uma diferença. A gente vai botar só um redirect. Vamos botar assim um reloginho. De 3 segundos. E já vamos jogar para o grupo do WhatsApp. Opa. Grupo. Aqui vai para o grupo de WhatsApp. Beleza? A gente não coloca página de obrigado. Por que não coloca página de obrigado? A gente já mediu isso, assim, aquela página de obrigado com um videozinho, clique aqui no WhatsApp, veja uma pesquisa, enfim. Não converte tanto para a gente, tá? Agora a gente está com uma novidade testando o lead score, uma pesquisazinha ali na página de obrigado, mas ainda não está tão validado para passar para vocês. Então, captação nos 7 dias, página de captura. Da página de captura, a pessoa se cadastrou, ela vai para um redirect e já cai dentro do grupo, tá? Dentro do grupo do WhatsApp vai acontecer o nosso aquecimento. As mensagens do grupo do WhatsApp, elas são muito estratégicas. Elas não são aquela coisa de quero... é só amanhã, hein? Faltam 2 dias, faltam 3 dias. Não. A gente vai botar... A gente está pensando sempre que estamos falando para público 100% frio. Quando a gente fala para público 100% frio, a gente precisa sempre fazer um enquadramento. E já vão anotando, porque assim, todo mundo fala muito de público quente. Eu vou falar só de público frio, que é o mais difícil. Tá? Então, eu não gosto de validar o webinar para público quente. Eu gosto de validar o webinar para público frio. Porque se você valida um webinar para público quente, depois você já tá tudo certo, vou rodar para frio agora. Não vai ser a mesma coisa. Ele vai ser totalmente diferente, beleza? Então, como é que eu jogo aqui pro lado agora? Cara, como é que... Alguém sabe como é que eu uso isso? Ó, agora... Esquece. Como é que eu ando isso aqui pro lado? Hã? Já desisti também. Vou devolver amanhã. Ó, vou devolver amanhã esse negócio. Bom, vou continuar aqui. Agora foi. Vamos assim. Já tá bom. Agora tá indo. Grupo do WhatsApp. Do grupo, a gente vai falar com essa galera aqui durante... tá. Melhor dia, página de captura, grupo do WhatsApp, agora aula. Essa aula, pra gente, o melhor dia acontece na terça-feira. Todos os webinários a gente roda na terça-feira. E aí,
Por exemplo, já trabalhei para o nicho de empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino era 11 horas da manhã da segunda-feira. Nicho de milhas, domingo. Nicho de mercado financeiro, era terça. Enfim, alguém quer perguntar um nicho diferente? Quer perguntar? Emagrecimento é terça. Nicho médico, saúde, estética. Terça-feira dá bom, tá? Espiritual é terça também. Diga aí. A pessoa ainda até que dia, até segunda, a própria terça, ela começa a... Tá. Show. O nosso webinar, ele vai ser de terça, toda terça. Opa, ficou uma merda. A gente vai tentando nos ajudar. Então, ele vai ser sempre de 7 dias, tá? Então, de terça a terça, mas aqui a campanha ela nunca vai parar. Parar de comprar lead dá azar, no caso do webinar principalmente. Então, aqui a gente vai sempre parar, por exemplo, 7 horas. E a aula começa às 8. Tá? E aí aqui já vira para a próxima semana. Beleza? E aproveita esse grupo nas próximas semanas para jogar gente. Calma, cara. Tá começando agora o evento aqui. Isso aí... Não, a gente vai falar disso, tá? Então, a aula sempre terça. A gente tem um horário de 20 horas. E aí tem um detalhe também. A gente já tentou segunda, os nossos webinários, a gente já tentou todos os dias da semana. Só que tem um problema do time comercial. Problema não, né? A solução dos abençoados do time comercial. O time comercial ele tem segunda e terça para enviar as notificações, de quarta, quinta e sexta para converter. Um webinar na quarta, ele só tem quinta e sexta. Um webinar na quinta, só tem sexta. E sexta já não existe. Ninguém responde ao WhatsApp sexta. Ainda mais dali para ter resposta de time comercial e tudo mais. Então, tá? Então esse é um detalhe. A gente precisa que, na aula na terça, o time comercial ative a quarta, quinta e sexta. E aí, a gente vai passar por vários outros detalhes, mas o seguinte, então, time comercial, quarta, quinta e sexta. Quarta, aqui a gente vai ser muito levantada de mão. Levantada de mão, vou botar assim. E aí, na quinta, a gente pode pensar em liberar uma nova forma de pagamento, parcelamento, alguma coisa assim. E aí, sexta, a gente... enfim, depende muito aí de cada nicho e tudo mais. Mas aqui eu já gosto de, às vezes, até aumentar o valor, porque na semana seguinte eu vou fazer um downsell. Uma estratégia, que a gente vai falar com calma, mas aqui eu falo lote 0. Aqui eu já começo a aumentar o lote do meu produto do webinar, dentro do grupo. Então aqui, lote 1, 2, 3. E aí, o que acontece? Qual é a mágica de aumentar os lotes? O meu time comercial aqui vai chegar por esse abençoado e vai falar, cara, eu tenho um do lote 0 aqui para você. Eu tenho as métricas que as vendas não saem do grupo. Ninguém vai lá no grupo, pega o link e compra. Seria o melhor dos mundos, né? Mas todo mundo precisa de um time comercial. Perguntando, chamando, tirando dúvida, quebrando objeção e por aí vai. Então, o grupo eu uso para fazer gatilho para o meu time comercial. Beleza? Isso ajuda a converter. Então, seguinte, vamos revisar. Deu para ver um overview? A ideia daqui é só um overview, a gente vai entrar nesses detalhes. Todas as campanhas, elas vão acontecer em 7 dias, vão levar para todos os anúncios página de captura. A gente, depois da página, 3 segundos de redirect já cai no grupo do WhatsApp. Ficou dentro do grupo a semana toda. Na terça-feira a gente vai fazer a aula. Depois da aula, a gente entra com o time comercial durante 3 dias. Esses são os nossos 7 dias para o time comercial. Time comercial não, de ação, tá?
A gente vai falar agora de quais são os melhores anúncios, quais são as melhores páginas, grupo e tudo mais. Então, vamos seguir. Até aqui alguma dúvida, galera? Isso. Diga aí. É, Cadê o microfone? Essa parte aqui é importante, porque tudo que a gente vai falar na sequência vai se encaixar nesses blocos aqui, tá? Tem várias aqui, mas ansiedade eu vou segurar. Mas uma delas é sobre o pitch. Na terça, você faz o pitch e abre o carrinho no dia do webinar. Uhum, isso. Tá, então já tem um pico de vendas ali. Tá, beleza. Show. Tem outras, mas eu vou segurar. Então, beleza, show de bola. A minha dúvida é. Quer você? Fala. Você falou no grupo do WhatsApp. Isso. Quando abre, fica só levando as pessoas para a aula? Não faz nenhum aquecimento? Não, então, a gente vai aquecer. Foi o que eu falei aqui. Qual é a tá? estratégia? Qual a melhor estratégia, então, para essa comunicação no Zap? No grupo, antes da aula ou depois da aula, sua dúvida? Antes da aula. Antes da aula? Antes da aula. Então, foi o que eu falei. No grupo, antes da aula, vai ser como a nossa fase de aquecimento do lançamento. Então, para público frio, a gente só não fica enviando, faltam 2 dias, faltam 3 dias. As melhores perguntas para você enviar no fluxo é: para quem é essa aula? E aí você seja muito específico. O que você falou no anúncio de, por exemplo, essa aula é para quem quer ganhar de 3 a 5 mil, quer trabalhar de casa, quer fazer uma transição de carreira. No grupo, você precisa continuar reafirmando e enquadrando o cara por que ele clicou no seu anúncio. Essa é uma pergunta para quem é. Outra pergunta que é muito boa, e essas perguntas vêm sempre com uma notificação de dia. Então, faltam 3 dias. Para quem é essa aula? Faltam 2 dias. Por que você deve participar dessa aula? Aí a pessoa, porque esse é o melhor momento para engenheiros entrarem no mercado de perícia judicial, porque nessa aula vamos direto ao ponto e explicar como você começa, como você tira dúvidas, como você inicia na área. Então a pessoa, eu estava precisando saber disso. Ninguém quer saber, faltam 2 dias, faltam 3 dias. Todo mundo quer saber por quê, quem deve participar e, por último, o que nós vamos ver na aula. Obrigado. E é hoje o que a gente vê. Preste atenção para o que nós vamos ver nessa aula. E aí, não é falar o conteúdo da aula. É falar o que o lead quer ouvir. Então, por exemplo, no meu webinário, eu vou te mostrar como você consegue ter previsibilidade transformando 1h30 de live gravada em 12 meses de faturamento. A pessoa, puta merda, como é que pode? Tá? Então, essas perguntas são muito estratégicas e eu pego essas perguntas da minha pesquisa também. Então, o grupo ele tem um aquecimento e ninguém sai. E isso, inclusive, é uma das nossas métricas, como eu vou mostrar. Show? Show. Legal. Só pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta, não sei se é muito, se você vai falar sobre isso para frente, que é sobre o time comercial. A gente está pensando em colocar uma AI Closer para fazer toda... Vocês já tentaram isso? A gente já tentou. A gente está agora com um time de recuperação, com IA. Com Closer, não. Closer a gente não tentou ainda, não. A gente tem um time de Inside Sales grande. Enfim, ainda não validamos, não. Mas de atendimento, suporte, essas coisas, sim. Tá? De recuperação, são perguntas bem mais repetitivas ali, mas de Closer, não. Porque Closer, a ideia do IA com Closer é pegar, por exemplo, uma técnica de venda e falar, você vai fazer com esta técnica de venda. Funciona no sentido de qualificação ali, mais ou menos. Sim, e os que não compram vão para o time comercial, mas é muito menos, né? Porque muitos compram no caminho. Vale a pena, eu acho, a IA para qualificar. Isso eu já testei e deu muito bom. Tá? Mas tem uma dúvida ali. Só comigo. Nessa fase da entrada do lead no WhatsApp, você roda a pesquisa assim que ele entra? Por disparo? Boa. Como é que você faz? No grupo, a gente vai... a gente vai entrar no detalhe, mas assim, aqui... Deixa eu fazer... Bom. Cara, como é que eu uso essa tela aqui, mano? O que eu faço aqui? Tem alguma coisa que eu faço aqui que dá certo. Acho que tem que ser com todos os dedos ao mesmo tempo. Vamos lá. Nos 7 dias, tá? Vou até voltar nessa pergunta aqui.
7 dias de captação agora, que seria essa etapa aqui, tá? Do grupo, na verdade. Essas mensagens, como eu estava falando para ela aqui, de aquecimento e tudo mais, todas vão ter pesquisa. Tá? Então, a gente tem uma métrica aqui de... Vai ser terça, então vai ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e aqui fica terça. Essas mensagens que eu falei para ela vão ser essas daqui, né? De lembrete. Aqui também a gente já pode mandar boas-vindas. A gente vai falar disso detalhado, tá? Só para todo mundo ter um overview de tudo. Boas-vindas aqui já com pesquisa. O grupo lotou. A gente tem uma métrica importante. A gente já anota isso, que essa informação não pode faltar. Os grupos precisam bater no máximo 250. Agora o WhatsApp aumentou isso. Era 250, agora aumentou para uns 600 e tudo mais, mas a gente não está correndo esse risco. Que é, depois quando passa de 250, o grupo é silenciado automaticamente. E os leads não recebem notificação. Então, hoje já passou um pouquinho, mais 600, 500, mas como a gente gosta de dividir para o time comercial, a gente bota 250, tá? Então, grupos com 250, quando o grupo lotou, mensagem de boas-vindas junto com pesquisa. E aí eu faço isso de terça a terça. Aqui em todas essas mensagens de lembrete, eu envio a pesquisa também. Inclusive, temos uma métrica muito maluca que a gente não entendeu ainda, de quanto mais pessoas preenchem a pesquisa, maior a presença na aula. Tá? Então, a pesquisa é importantíssima, beleza? De preencher, de pegar dado, porque a pesquisa a gente vai validar o tráfego, validar para quem está naquele momento, se a gente está trazendo a persona ideal, beleza? Então, a pesquisa é importantíssima. Cadê o microfone? Tá aqui, ó. Nessa pesquisa que você faz, você oferece algo para poder aumentar a taxa de abertura dela? Então, já caí nesse problema aí, tá? Quando a gente promete algo no webinar, eu já sorteei iPhone, aí veio todo mundo, ninguém queria aula. Todo mundo queria a porra do iPhone. Eu não vendi um curso, só dei o iPhone. Foi uma merda. Então, o negócio é não prometa nada na pesquisa. O cara nem sabe o que você vai prometer lá na frente, tá? A pesquisa, assim, a gente usa o gancho de estamos preparando uma aula. A gente está querendo saber o momento de cada um. Preencha uma pesquisa rápida aqui para saber se essa aula é para você. Tá? Aqui, ó. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Você acha que funciona igual a galera está fazendo no lançamento, colocar logo após o checkout a pesquisa na página embedada lá? Então, tem uma galera da mentoria que já está rodando assim, e eu falei, cara, isso daí vai diminuir a presença nos grupos surrealmente. Não está diminuindo. E está melhorando, porque a gente linka isso com lead scoring ali. Isso. A gente começou a validar isso essa semana. Então, eu não tenho dados do meu webinário, mas a galera da mentoria está rodando, dando muito bom. Mas a sistemática seria parecida, né? Para rodar lead scoring ali e tudo mais. Isso. É perfeito, exatamente isso, tá? A galera está usando agora na página de obrigado, que seria nessa página de captura. Aí, ao invés desse redirect aqui, tem isso de tira o redirect, a pessoa vai ter mais uma etapa com perguntas, etc. ali, que geralmente, por exemplo, a gente está rodando assim, a gente está começando a validar no Elton Euler, né, que era do Corpo Explica, agora, enfim. No Endel a gente está tentando assim, na Tati de Endela também, e a gente está validando isso aqui agora nos nossos também. Por enquanto, no Rodolfo Muri, que é de TI, então tá dando bom. Tá? Então, essa pesquisa ali ao invés no grupo do WhatsApp. Mais alguma dúvida? Acho que ele tinha uma dúvida. Tirou? Show. Então, galera, beleza até aqui? Tá fácil? Todo mundo entendeu o fluxo? Agora a gente vai entrar no detalhe, certo? E aí, a diferença, quando eu digo que por que um webinar fatura alto e um outro que fatura pouco? Porque a diferença não adianta. Você tentar copiar os meus anúncios, o fluxo, mensagem de WhatsApp, o que dá certo, a diferença de vender muito está no invisível. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Hoje, com a Tati, quando a gente fala de invisível,
a gente está falando aqui uma taxa de... Já ia desenhar nessa daqui. Uma taxa de retenção do webinar dela com ponta do script, de pesquisa, de alinhamento, uma taxa de conversão de 70% das pessoas. Todo mundo que entra no webinar, 70% das pessoas chegam até o pitch. Isso é lead frio, que nunca viu ela. Tá? Então a gente está falando de uma galera mais difícil. Todo mundo que conhece tem uma retenção ali de quase 100% no YouTube, lá do lançamento. Cara, excelente. Fácil, a pessoa já te conhece. Tá? E não, a Tati é palestrante, ela ensina, ela forma palestrante. Beleza, isso é coisa da Tati. Então tem o Thiago também. Ele trabalha no nicho de saúde, de nutrição. E ele tem aqui por semana a semana. Lógico, aqui teve carnaval, algumas coisas assim. Mas tem um ponto aqui. Você vê que é muito constante. Então, é muito legal. O script ele serve para todo mundo. Tá? Então, o script de como chegar até o pitch, como fazer a transição. Então, semana a semana a gente acompanha isso. Eu vou abrir essa auditoria de outras métricas. Mas o invisível é isso aqui. Como que a gente aumenta a retenção do webinar? Como que leva todo mundo para o pitch? Beleza?